Eu quero conversar com você sobre Natal, o nascimento do Rei. E vou basear esta mensagem em Mateus capítulo 2. A celebração do Natal tem sido por uns questionada, por outros desprezada. Mas é legítimo comemorar o Natal? Algumas pessoas, por não saberem exatamente o dia do nascimento de Jesus, são contrários à celebração do Natal. Outros, em virtude dos elementos que foram agregados à celebração do Natal, repudiam essa celebração. Porém, embora não saibamos exatamente o dia, e embora não adotemos os agregados e apetrechos que se reuniram ao redor dessa celebração, precisamos entender que o Natal foi celebrado na terra e no céu. Quando Jesus nasceu em Belém, o anjo disse aos pastores: não tenham medo, eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Também uma multidão da milícia celestial, nas alturas excelsas, começam a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. É claro que nós não devemos limitar o Natal às coisas periféricas. Por exemplo, ruas enfeitadas, mesas gastronômicas, troca de presentes. O Natal não é Papai Noel. O Natal é Jesus. Precisamos recristianizar o Natal e devolver ao seu dono. Então, eu recomendo a você a celebrar o Natal de forma bíblica, reconhecendo que Jesus é a maior e a máxima dádiva de Deus a nós. É o dom inefável de Deus. Ele é o nosso glorioso Salvador. Ele é o Messias prometido. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele veio ao mundo no tempo oportuno de Deus, na plenitude dos tempos. Ele entrou na nossa história. O Verbo se fez carne. O Eterno entrou no tempo. O infinito tornou-se finito, porque um bebê nasceu de uma virgem para ser o nosso Redentor. Ele esteve entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o texto de Mateus capítulo 2 vai contar para nós uma das facetas do nascimento de Jesus, o Rei dos Reis. Diz a Bíblia que vieram do Oriente uns magos a Jerusalém. E chegaram em Jerusalém e fizeram a pergunta: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Com isto alarmou-se Herodes e com ele toda a Jerusalém. E por que a cidade de Jerusalém ficou alarmada e o rei Herodes transtornado com esta simples pergunta? Porque Herodes era um rei muito perverso. Embora fosse um grande administrador, foi ele que construiu o porto de Cesareia, ampliou o templo de Jerusalém, construiu a fortaleza de Massada, a fortaleza da Antônia em Jerusalém. Mas ele era um homem desconfiado, com muito medo de perder o poder, mas ao mesmo tempo um homem muito atroz. Mandou matar mais da metade do sinédrio, mandou matar membros da nobreza,
mandou matar membros da sua própria família, até seus próprios filhos. Ele mandou matar 2 deles. Então, este homem, ao receber esta visita em Jerusalém dos magos do Oriente, com a informação de que tinham vindo para adorar o recém-nascido rei dos judeus, ele ficou totalmente abalado. E a cidade de Jerusalém, sabendo quão perverso era esse rei, a cidade também ficou transtornada. Bom, vamos aqui esclarecer então alguns pontos. Primeiramente, quando diz vieram uns magos, nós não podemos afirmar que eram reis. Então não eram reis magos, eram magos, eram sábios, eram estudantes da astronomia. E a tradição chega a dar o nome deles: Belchior, Gaspar e Baltazar. Mas a Bíblia não menciona o nome deles. A Bíblia não diz que eram reis. A Bíblia não diz que eram 3. Também nem nós podemos colocar os magos lá no presépio ou na manjedoura, onde o menino Jesus foi enfaixado em panos e colocado. Por quê? Porque quando os magos chegaram em Jerusalém, nós estamos falando de praticamente 2 anos depois do nascimento de Jesus. Eles não foram lá na gruta, eles não foram lá na manjedoura, eles foram na casa. E quando eles chegaram na casa, eles entraram e eles se prostraram diante do menino Jesus, que devia ter 2 anos, e o adoraram. E apresentaram seus presentes: ouro, incenso e mirra. Bom, dito isto, eu gostaria de elencar aqui com você as razões pelas quais o Herodes estava tão alarmado e que expedientes ele usou para tentar chegar nessa criança, com o propósito não de adorar esta criança, mas de matar esta criança. Então, a primeira coisa que o texto vai nos informar é o pânico. No verso 3 está escrito: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. A cidade estava em pânico porque Herodes era um homem sanguinário e eles sabiam que ele era capaz de uma verdadeira chacina para eliminar um suposto concorrente do seu trono. Segundo lugar, a curiosidade, porque diz o texto que, em virtude da pergunta dos magos, nós vimos a sua estrela. Agora preste atenção. Preste atenção. Eles não viram uma estrela qualquer. O texto diz: viram a sua estrela. A Bíblia vai mencionar lá em Números 24:17 que estrela era essa. Era a estrela do próprio Messias. Porque a essas alturas, os povos do Oriente já ouviram falar da promessa do Messias. Essa estrela não os guiou do Oriente a Jerusalém, que são mais de 1000 quilômetros. Eles viram a sua estrela, sabendo que esta estrela apontava para o Messias prometido. Eles saem do Oriente numa viagem perigosa, exaustiva, pelo deserto, e chegam a Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque lá estavam os escribas, lá estavam os mestres da lei, lá estava a palavra de Deus. E eles queriam informações mais precisas das profecias bíblicas, onde esse Messias haveria de nascer. Diante disso, diz a Bíblia, que Herodes convoca todos os principais sacerdotes e escribas, não deixou ninguém de fora. E examina então, e pergunta e perquire então, precisamente onde esse menino haveria de nascer. E eles, os escribas,
os doutores da lei responderam com precisão. À luz de Miqueias 5:2, o Messias haveria de nascer em Belém, de Efrata, Belém da Judéia. Então, a curiosidade é resolvida com a investigação, com o exame preciso da palavra de Deus. Mas vem agora a sagacidade de Herodes, porque está escrito com isso, ou seja, munido da informação, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, veja que ele tem alguma intenção por trás, não chama publicamente, chama secretamente, e inquiriu deles com precisão, olha a palavra bem técnica, com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Porque ele está fazendo um cálculo. Qual foi o período? Quando essa estrela apareceu? Porque aí ele calcularia qual era a faixa etária das crianças possíveis nascidas em Belém, que contemplava esse diagnóstico de que seria o rei dos judeus. Então, ele demonstra sagacidade na sua ação para chegar até essa criança para eliminá-la. E aí vem a sua estratégia sutil. Versículo 8 diz assim: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Veja você que as palavras são muito precisas. Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Ele tem muitos meninos. Agora ele já sabe, pela resposta dos magos, embora não esteja registrada aqui, que a faixa etária do menino devia ser até 2 anos. Ele pensa que ele está no controle. Ele chama secretamente os magos, quer saber exatamente quando a estrela apareceu, e agora envia-os a Belém para trazer a ele uma pesquisa mais precisa acerca da identidade e do endereço dessa criança. Então vem um outro aspecto, que é a dissimulação. Olha a dissimulação de Herodes. Está escrito assim: e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Então veja você que Herodes pensa que ele está no controle, ele pensa que os magos estão a serviço dele, ele os envia a Belém com o propósito de investigar quem e onde esse menino está, porque ele, ao ser informado, quer também engrossar as fileiras daqueles que vão a essa criança para adorá-lo. Isso é dissimulação. Isso é mentira. Isso é falsidade. No coração de Herodes não havia nenhuma disposição de adoração. Havia, sim, a intenção e o propósito de eliminar esta criança. Então, vem a crueldade dele, conforme o versículo 13. Veja você, tendo os magos partido, porque aí os magos foram, mas os magos não estavam a serviço de Herodes. Eles estavam a serviço de Deus. Eles não eram capachos de Herodes para atender seus desígnios perversos. A intenção deles era ir a Belém para adorar e ofertar ao menino Jesus. Então está escrito: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes
há de procurar o menino para o matar. Ele era um falso adorador. Ele queria encontrar o menino para matá-lo. E veja a providência de Deus, porque Deus poderia ter dito assim: olha, não importa, Herodes, eu sou maior que Herodes. Deus podia fulminar Herodes, como havia mais tarde, como fez mais tarde, fulminando Herodes Agripa I. Mas a prudência não é contrária à fé. Então, a orientação de Deus, por meio de um anjo, é que José, Maria e Jesus devem fugir da Judéia, fugir de Belém e ir buscar asilo no Egito, ou seja, a 400 quilômetros dali. Por que razão isso? Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. A crueldade dele. Mas vem a fúria, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente. Olha, não só se enfureceu, enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Preste atenção agora. Conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então ele é um estrategista maligno. Ele fica buscando todas as pontas soltas para chegar a um diagnóstico preciso, com uma intenção clara, com um propósito definido: matar o menino, matar o recém-nascido rei dos judeus, matar o Messias de Deus, o enviado de Deus. Então, a primeira reação ao Natal é de hostilidade, é de ódio, assassino. Jesus incomoda, Jesus constrange, Jesus desbanca dos tronos os poderosos. Portanto, a primeira reação de Herodes foi essa, de hostilidade e perseguição. Mas eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Os poderosos deste mundo também morrem. Eles não permanecem para sempre no trono. Eles serão desbancados do trono por forças, às vezes nem sempre humanas, mas certamente sempre pelas mãos justas do Deus Todo-Poderoso. Bom, permita-me agora olhar com você uma segunda reação ao Natal. A primeira é de hostilidade, a segunda é de indiferença. Porque veja você que quando os magos chegaram do Oriente, percorrendo desertos inóspitos, talvez o calor do deserto durante o dia, o frio gelado durante a noite, feras, riscos, perigos, fazendo uma viagem tão longa, quando eles só tinham a revelação natural, a sua estrela. Enquanto os principais sacerdotes e os escribas, aqui em Jerusalém, têm a lei de Deus, têm os profetas, têm os salmos, têm a revelação especial de Deus, têm conhecimento preciso da verdade, porque eles sabem que o Messias haveria de nascer em Belém da Judéia. Eles estão a 10 quilômetros apenas de Belém, enquanto os magos estavam a mais de 1.000 quilômetros de Belém. Então, eles têm conhecimento, mas não têm engajamento. Eles têm conhecimento, mas não têm envolvimento. Eles são indiferentes. Esse é um grande drama.
Quanta gente que conhece a palavra de Deus, conhece a verdade de Deus, conhece boa teologia, tem boa bagagem teológica, sabe decifrar com clareza as coisas divinas, mas são indiferentes. Eles não só foram indiferentes agora, mas mais tarde esses principais sacerdotes e escribas foram hostis, opositores a Jesus. Se engajaram contra Jesus para matá-lo. Portanto, encontramos aqui duas reações ao Natal. Uma de hostilidade, outra de indiferença. De quem? Daquele que era o rei dos judeus, Herodes, constituído rei dos judeus por César Augusto, imperador. E agora com a informação de que nascera o Messias, o rei dos judeus, que é o rei dos reis, que assumiria um trono para nunca dele ser deposto. Mas concluo a minha análise com você, que tem uma terceira reação ao Natal, e esta vem dos gentios. Esta vem dos magos do Oriente. Eles não têm a Bíblia, eles não têm o Antigo Testamento, eles não têm a palavra de Deus, eles não têm a revelação especial, eles só têm a revelação natural. Eles viram a sua estrela, conforme o texto bíblico de Números 24:17. Mas o que é que eles fazem? Primeiro, eles saem da sua terra à procura da verdade. Segundo, eles vão onde está a palavra de Deus, Jerusalém. Terceiro, eles não se intimidam, porque certamente quando chegam a Jerusalém e percebem as atitudes do rei Herodes, eles poderiam pensar, bom, nós estamos aqui correndo o risco de sermos mortos. Certamente eles ouviram sobre a crueldade de Herodes, as intenções malignas de Herodes. Eles não voltaram para a sua terra. Eles prosseguiram a jornada. Então diz a Bíblia que a estrela que eles viram lá no Oriente os guiou agora de Jerusalém a Belém, apenas 10 quilômetros. E quando eles estão em frente à casa onde estava o menino Jesus, a estrela parou ali. E eles entraram na casa. Lá estava Maria com o menino Jesus, possivelmente já com 2 anos. E eles se prostraram diante de Jesus e ofereceram seus presentes, ouro, incenso e mirra, reconhecendo, mesmo desprovidos da revelação especial, o tríplice ofício de Cristo: ouro para o rei, incenso para o sacerdote, mirra para aquele que ressuscitou, aquele que agora é a exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória, a última mensagem, o último mensageiro de Deus aos homens, o profeta, que veio para nos mostrar quem é Deus, porque nele vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eles reconhecem Jesus como o profeta, o sacerdote, o rei. Mas eu quero concluir dizendo que eles retornam para sua terra por outro caminho. Não fazem o roteiro que Herodes pediu para eles. Não estão a serviço de Herodes. Retornam por outro caminho. E eu quero dizer para você que aquele que tem um encontro com Cristo nunca mais volta pelo mesmo caminho.
ele retorna por outro caminho. Agora ele encontrou a verdade, agora ele encontrou a luz, agora ele encontrou a salvação. Agora ele volta para sua terra como mensageiro das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aí celebrando o Natal. E eu quero encorajar você a não ser hostil como foi o rei Herodes, a não ser indiferente como foram os principais sacerdotes e escribas, mas ser alguém que vai devotar sua devoção total a Cristo Jesus, se desinstalando, buscando a verdade, se prostrando diante dele, adorando-o e reconhecendo que ele é o profeta, o sacerdote, o rei, aquele que veio nos revelar o Pai, nos trazer grande salvação e transformar a nossa história. Quem sabe este ano você possa celebrar o Natal reunindo a sua família e contando a eles a bendita, sublime e gloriosa história de Jesus, o Filho de Deus, que sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.